Bem-vindos até este vídeo. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre um assunto que você já deve conhecer, que é o conceito de neuropsicopedagogia. Por que a gente ainda vem aqui para conversar sobre isso? Cada dia mais pessoas estão entrando no nosso Instagram, se tornando nossos seguidores, olhando o nosso conteúdo e sempre retomar, reafirmar, criar a memória desse conceito é muito importante. Nós temos percebido várias e várias definições de neuropsicopedagogia nas redes sociais. A gente tem percebido e entendido que as pessoas têm sentido a necessidade de compreender melhor esse conceito, apesar de já ter feito curso ou de estar fazendo curso, mas precisa de um reforço. Digamos que seja um reforço, um olhar diferenciado, com mais cautela, para poder compreender este conceito. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que este conceito a gente trabalhou, recentemente já aqui, também numa aula aberta que nós fizemos, tá? E ele não é novo. O alinhamento coletivo para a definição de neuropsicopedagogia foi dado pela Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia no seu Código de Ética. Isso é ponto passivo, gente. Autores de livro, outras pessoas que têm outras concepções, a gente precisa ter o cuidado. A gente já falou aqui que as pessoas podem ter opiniões e discordarem desse conceito. Mas é esse conceito que sustentou a conquista da profissão. Então, há de se ter o respeito das pessoas que se profissionalizam nessa área. Ele há de ser cumprido por essas pessoas que se profissionalizam nesta área. Por quê? Porque você vai ter uma profissão regulamentada através dos passos desta instituição, certo? Porque sozinho a gente não consegue nada, então precisa ter olhar esse coletivo. Mas muitas vezes o que a gente percebe? Que há uma dificuldade de interpretação para compreender cada ideia do parágrafo onde está escrito, do artigo 10, Onde está escrito o que é neuropsicopedagogia, certo? E essa concepção, ela não foi alinhada por uma pessoa ou duas, foi por um grupo de professores do curso, de pesquisadores, que já atuavam em outras áreas da psicologia, na área motora, na parte de fonoaudiologia e assim por diante, tá? E se criou, então, essa concepção que se entende como diferente de todas as concepções que embasam outras profissões. Senão, não teríamos conquistado o CBO, como nós já dissemos aqui outras vezes. Por estar trabalhando uma disciplina de argumentação no curso de pedagogia, resolvi fazer esse vídeo para instigar você a entender melhor esse conceito. Vamos lá. O que é neuropsicopedagogia? Às vezes, a gente precisa entender primeiro o que não é. Neurociências e psicopedagogia? Não. Psicopedagogia tem um outro arcabouço, tá? A gente já conversou sobre isso. A psicopedagogia clássica tem um outro arcabouço, apesar de ela estar sempre em atualização, mas ainda a questão da subjetividade está ali dentro do contexto desse profissional e isso é maravilhoso. É uma outra forma de olhar para a aprendizagem. É neurociências mais psicologia mais pedagogia. Quase lá. Não, é neuropsicologia mais pedagogia. Neuropsicologia é uma outra ciência. E aí vai focar na profissão do psicólogo à luz da neurociências. E essa profissão é muito ampla. É neurologia aplicada à pedagogia e à educação. Neurologia é uma das áreas dentro da neurociências. É estudar o cérebro. Será? Então, tudo que a gente falou aqui são ideias de senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que a gente vai ouvindo nas falas das pessoas, sem uma fundamentação, sem uma argumentação consistente. Então, a gente precisa cuidar disso, porque isso acaba criando uma cultura de entendimento e que às vezes pode estar equivocado, como, por exemplo, neuropsicopedagogia estuda cérebro. Não, e a gente já vai entender por quê. Qual é o conceito de neuropsicopedagogia? Ela é uma ciência transdisciplinar
fundamentada nos conhecimentos de neurociências aplicada à educação, com interface com a pedagogia e a psicologia cognitiva, que tem como objeto formal de estudo a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e da aprendizagem humana, numa perspectiva de reintegração social, pessoal e educacional. Então, veja bem, é uma ideia complexa, num texto de estrutura um pouco mais acadêmica, não é uma escrita espontânea, não é uma escrita do nosso cotidiano, ela é uma escrita um pouco mais acadêmica. E para eu conseguir fazer as relações para entender esse conceito, eu preciso saber o que é uma ciência e como ela se constitui. O que é ciência? Você não sabe? Sabe onde tem a resposta? Na comunidade de estudos. O que é transdisciplinaridade? Certo? Na década de 80, a gente falou muito em Inter, em Vale Fazenda, depois foi vindo outro olhar no final da década de 90 sobre a transdisciplinaridade. Você conhece essa história? Vamos estudar isso lá na comunidade de estudos? O que são as neurociências, gente? Neurociências não estuda só cérebro, precisa ter cuidado com esse conceito. Neurociências estuda sistema nervoso, por isso que o objeto formal da neuro é essa relação entre o funcionamento desse sistema nervoso e a aprendizagem. É isso. É para isso que o neuropsicopedagogo olha. Mas como tem psicologia cognitiva, eu posso olhar as questões emocionais? Psicologia cognitiva, o que é? Você entende o que é isso? Não é toda a psicologia, é uma escola, uma vertente muito específica. E pedagogia de uma forma mais ampla. Porém, preciso alinhar o conteúdo pedagógico com o que a neurociências coloca e a psicologia cognitiva coloca, certo? E aí eu não posso falar, por exemplo, de estratégias pedagógicas que não condizem com esse arcabouço teórico. Então eu preciso saber o que é pedagogia e por que ela está ali. O que é educação? Por que neurociências aplicadas à educação? Por que não neurociências aplicadas à pedagogia? Qual a diferença de pedagogia e educação? Enquanto a gente não olhar para esses conceitos, e a gente já falou aqui do glossário, né? A gente não consegue compreender e vai ficar repetindo sem saber qual o sentido. Então, de repente, uma contribuição para você. Busque entender cada um desses termos, reescreva esse conceito com essas definições um pouco mais simplificadas. Tente entender que a questão cognitiva é um elo importante para entender esse conceito, tá? E não postem, não repliquem ideias nas redes sociais que não estejam alinhadas à SBNPP. Por quê? Porque vai deturpando este significado que foi o que nos deu a profissionalização junto da Classificação Brasileira de Ocupações, certo? Então, vem para a comunidade de estudos entender esses termos, vem montar o teu glossário, vem ter segurança na hora de defender esta ciência que embasa a sua profissão de neuropsicopedagogo clínico, neuropsicopedagogo institucional, vem entender com a gente, certo? E um conceito que foi muito diferente para mim, ver e entender aos olhos da neurociências, em interface ao que eu já sabia da neuropsicopedagogia, foi a aprendizagem humana. Aprendizagem, a partir do olhar da neurociências, da neurologia, da neurobiologia, ele amplia a visão do pedagogo. Então, a gente precisa estar aberto para essas relações acontecerem entre os conceitos e a gente conseguir a compreensão completa deste texto, antes de ficar buscando em outras referências o que é a neuropsicopedagogia. A gente espera ter ajudado, a gente espera ter contribuído e lá na comunidade tem mais conteúdo para você. A gente está preparando o módulo 4 com muito carinho. Um forte abraço!